Eu quero, de antemão aqui, parabenizar os vereadores que trabalharam com a gente na comissão durante esses dias. Tivemos que prorrogar o prazo, inclusive, devido a alguns fatos que ocorreram no percurso, mas fizemos um trabalho com prudência. Vereador Valdir Rodrigues Pereira, vice-presidente, não está presente, mas acredito que está na casa, deve estar chegando aqui em alguns minutos. O vereador lutou muito com a gente nas visitas em loco, pôde perceber muitas coisas que foi aguçada pela vontade dele, muitas das vezes até de subir em escadas para averiguar alguns fatos, procurando corrigir o que precisa ser corrigido no nosso município. O vereador William Carlos Ferreira Barcelos, relator, de antemão já parabenizo aqui pelo brilhante trabalho e também pelo brilhante relatório. Eu li o relatório, reli, a conclusão. Tem algumas coisas que nós vamos discutir aqui para saber se pode ampliar algum horizonte, se pode fazer alguma modificação, mas com toda a comissão aqui, para votar, apreciar e votar esse relatório nesse dia. Também o vereador Idalino Rodrigues da Silva, também sempre presente com a gente na comissão, e o vereador Juliano Marques de Lacerda, que também esteve com a gente nessa caminhada. Idalino, Juliano, Valdir. Tem mais outro não, né? São só, né? É o presidente Adair Lopes de Souza, vice-presidente Valdir Rodrigues Pereira, Valdir Mecânico, William Carlos Ferreira Barcelos, relator, e Idalino Rodrigues da Silva, Chiquinho do Planalto e Juliano Marques de Lacerda, são membros. 5 membros, isso, são 5 no total. Então, um trabalho aí que vem trazer, apresentar para a sociedade de Nova Serrana, esse relatório final, que eu acredito que vai ser aprovado, como disse, já estive lendo, e parabenizo, sim, o relator, foi muito feliz nas colocações, foram brilhantes aqui as colocações dele. O trabalho engloba todo o percurso que nós fizemos na caminhada aí de investigação, de ouvir a população, ouvindo as denúncias e indo até todos os locais, como foi apresentado nesse relatório. E eu posso dizer que nós estamos felizes de ter feito um trabalho que chega na reta final aí, mostrando para a população e cobrando da empresa prestadora de serviço, o que a população tem cobrado. Eu quero passar a palavra agora para o relator, pedir a ele que, se possível, é um relatório de 70 páginas, que ele leia os tópicos e a conclusão. Se achar também interessante ler todo o relatório, fique à vontade. Eu acho que não teria tanta necessidade de ler na íntegra, a parte conclusiva ficou perfeita, mas sinta à vontade. Passo a palavra para o relator William Carlos Ferreira Barcelos. Obrigado, presidente. Convido o membro Valdir Mecânico para tomar assento. Acredito que nós não temos a necessidade de ler todo o relatório, até porque a primeira parte dele é uma apresentação dos trabalhos da CPI, como eles se desenrolaram. É a síntese das atas que estão disponíveis nesta casa, e logo na primeira reunião nós cuidamos de oficiar tanto a Copasa quanto as demais partes envolvidas, a ESAI, a Prefeitura Municipal, para que querendo pudesse acompanhar de modo presencial as reuniões que se desenrolaram às quintas-feiras, às 15h, aqui na sede da Câmara Municipal, no nosso plenarinho. Em relação à segunda parte, ela cuida das denúncias, dos pedidos de providência, das investigações e dos processos em desfavor da Copasa,
que tramitaram no PROCON, no Ministério Público, na Justiça Comum e até mesmo as investigações que aconteceram no âmbito das comissões permanentes da Câmara, lembrando que o relatório ele já parte de 2012, quando foi protocolado pelo então presidente da Casa, hoje prefeito Eusébio Rodrigues Lago, um pedido de providência onde já denunciava, àquela época, a má prestação de serviço pela Copasa. Então, a gente acredita que esse relatório ele vai de encontro ao interesse do próprio Executivo. Enquanto o prefeito esteve aqui como presidente, ele já percebia a ineficiência dos serviços prestados pela Companhia de Saneamento. Então, essa segunda fase, ela é mais no sentido, ou parte é mais no sentido de produzir as provas. Depois nós temos uma etapa onde a gente apresenta, e é importante até a sociedade conhecer, o nosso sistema de abastecimento e o nosso sistema de esgotamento sanitário. Esse trabalho da Câmara Municipal, nessa legislatura, foi muito importante, e acredito que feliz, presidente e demais membros, no sentido de diagnosticar a raiz de nossos problemas. Por exemplo, o abastecimento foi colocado que ele é devido ao sistema falho, que ao invés de atuar por gravidade, atuava por bombeamento, sabendo-se que em determinadas partes da cidade falta energia constantemente e não havia geradores em nenhum dos pontos. Na verdade, o presidente pode concordar, os demais membros que participaram da vistoria à estação de esgotamento sanitário, nem mesmo a nossa estação de tratamento de esgoto dispõe de gerador de energia. Então, quando nós temos uma falta de energia naquele local, inevitavelmente o esgoto não é tratado. Então, diante de todos os pontos que nós colocamos, eu gostaria de ir direto ao nosso parecer conclusivo, que para os membros aí se encontra na página 61, a partir da página 61. Pela robusta documentação até aqui exposta, o relator desta comissão parlamentar de inquérito concluiu que há quase 7 anos, a população de Nova Serrana sofre com os constantes episódios de desabastecimento. Diversas interrupções não foram programadas e prolongaram-se por períodos superiores a 24 horas, chegando a contar dias em algumas ocasiões. Os períodos de desabastecimento oneraram financeiramente os usuários, pois o ar nas tubulações fez com que os hidrômetros continuassem a girar, mesmo nos momentos de falta de água. Foi verificada demora e má qualidade na recomposição asfáltica das valas abertas pela concessionária ao longo das vias públicas. As reclamações dos usuários não se concentraram em locais específicos, tornando-se generalizadas. Desde 2012, os usuários têm recorrido à Polícia Militar, à Polícia de Meio Ambiente, ao Ministério Público, ao PROCON e à Câmara Municipal na tentativa de fazer cumprir os termos do contrato estabelecido entre a Copasa e o município de Nova Serrana. Diferente daquilo que foi divulgado pela Copasa, à época da conclusão das obras da estação de tratamento de esgoto, o esgoto que vem sendo coletado pela empresa não é completamente tratado antes de ser devolvido ao Rio Pará. Na comunidade de Gamas, além do desabastecimento, houve reclamações referentes à coloração da água, sendo ainda constatado permanente mau cheiro na ET, estação de tratamento de esgoto, o que incomoda moradores e desvaloriza suas respectivas propriedades. A construção e pleno funcionamento da ET, com investimentos de 45 milhões de reais, foram condicionantes para a cobrança da taxa de esgoto no município, sendo que a sua eficiência, que inclui o completo tratamento do esgoto recolhido e a destinação correta dos resíduos sólidos, são condições indispensáveis para que haja legalidade na respectiva cobrança. O Plano Municipal de Saneamento Básico, parte integrante do contrato de concessão, encontra-se defasado, carecendo de atualização.
Há previsão no Plano Municipal de Saneamento Básico, com vigência até 2020, da construção de uma ET para cada um dos seguintes povoados: Novais, Ripas, Charneca e Pereiras, sendo estes de responsabilidade da Prefeitura. Consta no Plano Municipal de Saneamento Básico que os povoados de Areias e Barretos não dispõem dos serviços públicos de esgotamento sanitário, devendo ser assumidos pela Prefeitura. A Polícia de Meio Ambiente e demais instituições de defesa da saúde, fauna e flora devem intensificar as operações de fiscalização e notificação ao longo de todos os cursos de água, incluindo aqueles localizados na área central da sede do município, bem como os fundos dos vales de todo o perímetro urbano, com especial destaque para os distritos de Gamas e Boa Vista de Minas, pois persistem os casos de canos e manilhas despejando milhares de litros de dejetos diariamente, alguns deles da própria companhia de saneamento. Faz-se urgente a ampliação da ET ou a construção de unidades menores para atender a demanda da sede e regiões interligadas ao mesmo sistema, uma vez que a ET foi projetada para uma população estimada de 64.398 habitantes. A Copasa deve informar, periodicamente, a Comissão de Fiscalização do Contrato as ruas que ainda não são atendidas com serviço de coleta ou tratamento de esgoto, o que inclui os respectivos trechos e ou as economias isentas da cobrança, quando os referidos logradouros são parcialmente atendidos. Os órgãos, conselhos, comissões e associações de fiscalização ou defesa do meio ambiente devem ser alertados sobre a necessidade de fiscalização periódica dos interceptores localizados às margens dos córregos, de modo a observar lançamentos in natura, clandestinos ou necessidade de manutenção. Os usuários devem contar com um canal direto com o poder público e a Copasa para relatar cobranças indevidas, devendo ser restituídos em dobro quando constatada a cobrança irregular. O PROCON municipal deve contar com equipe capacitada e orientada para mediar, apurar e aplicar multas administrativas à Copasa nos casos em que o usuário é lesado por cobranças indevidas, de modo a garantir o ressarcimento destes de modo ágil e justo. A Copasa deve informar o número de contribuintes e a relação de endereços beneficiados com a tarifação de cunho social para análise da viabilidade da manutenção da isenção de todos os tributos, emolumentos e outros encargos fiscais municipais. Devido à má prestação dos serviços de recomposição de valas e à necessidade de intervenção em quase todos os pontos de corte de vias públicas, a Copasa deve firmar convênio específico com a administração pública para que esta possa processar de forma adequada a recomposição. A Comissão de Fiscalização do Contrato poderá exigir o recebimento do valor que atualmente é pago às empreiteiras, com possibilidade de ressarcimento para intervenção nos locais que foram recuperados precariamente pelas empreiteiras contratadas. A Comissão de Fiscalização do Contrato deverá exigir a apresentação periódica das notas fiscais e demais documentos suficientes à comprovação de aquisição, utilização de produtos químicos, como peróxido de hidrogênio, sendo esta substância utilizada para minimizar a questão do mau cheiro na estação de tratamento de esgoto e suas adjacências. Os órgãos ambientais municipais e ou estaduais devem promover estudos que indiquem soluções biológicas e de vegetação para a solução do problema do mau cheiro exalado pela ET de Gamas. A Copasa deve ser obrigada a apresentar aos poderes municipais, dentro do prazo de 60 dias, cópia de licença ambiental para funcionamento da ET Gamas, com provas de cumprimento de todas as condicionantes ambientais, incluindo-se neste rol as exigências do plano de controle ambiental e as medidas mitigadoras impostas pela SUPRAM, da região do Alto São Francisco, e demais órgãos ambientais. O município de Nova Serrana deve comprovar a execução da sanção pecuniária no importe de R$ 100 mil em desfavor da Copasa,
referente ao processo administrativo de número 0112.000.768, dígito 4, controle, transitado e julgado na esfera do PROCON municipal sob pena de configuração de crime de responsabilidade. A ANSAI deve ser notificada sobre a necessidade de inclusão da ET de Nova Serrana em sua programação de fiscalização para apurar, primeiro, o índice de oxigênio no local de destinação final do esgoto tratado. Segundo, o nível de lodo acumulado nos reatores e ou tanques da ET, uma vez que não está ocorrendo a desidratação do lodo pela centrífuga e nem a disposição nos aterros sanitários constantes no projeto arquitetônico. Terceiro, a situação dos reatores UASB, que podem estar promovendo a fuga de biogás juntamente com o efluente tratado, causando assim um mau cheiro. A Copasa deve apresentar anualmente à Comissão de Fiscalização do Contrato o balanço ou demonstração financeira detalhada relativa à prestação dos serviços objetos do contrato de programa estabelecido com o município de Nova Serrana. A Comissão de Fiscalização do Contrato deve requerer, com o auxílio de agentes da vigilância sanitária, a periódica verificação das condições do laboratório da Copasa, de modo a analisar os livros de controle e tomar nota dos níveis de turbidez da água das duas estações de tratamento, a primeira de concreto e a segunda de fibra, assim como a existência de produtos químicos para análise da qualidade de água fora do prazo de validade. Deve ser requerido à Procuradoria Jurídica da Câmara um parecer sobre a constitucionalidade de um PL, projeto de lei municipal, que implique em sanção ou multa administrativa à Copasa, nos casos de infração considerada grave ou gravíssima, sob o ponto de vista do controle da qualidade da água, quando em desconformidade com os termos das portarias estaduais ou federais que tratam da matéria. A Copasa deve ser oficiada para demonstrar, através de extrato bancário, a movimentação financeira da conta de número 003-5189, dígito 4, agência 935, dígito 0, da Caixa Econômica Federal, aberta especificamente para receber recursos oriundos do contrato 427-103, dígito 72, cujo objeto é a construção da estação de tratamento de água. O Poder Público e a Copasa devem promover ações de divulgação mais eficientes, que promovam a ampliação do número de famílias atendidas pela tarifa social, que é condicionante para a isenção tributária que se refere à Lei Municipal 2060 de 2010. A Câmara Municipal deve revogar a Lei Municipal 2060 de 2010, haja vista que a tarifação de cunho social não alcança apenas os consumidores de Nova Serrana, sendo estendida a todos os usuários do Estado de Minas Gerais, sob a forma de rateio. O município deve ser notificado sobre a sua responsabilidade no que tange ao esgotamento sanitário de todas as áreas urbanas, com exceção da sede do município, bairro Moreiras e as sedes dos distritos de Boa Vista de Minas e de Gamas, exigindo-se explicações sobre providências para o atendimento de tais localidades. Deve ser confeccionado pelo município, com urgência, um novo plano municipal de saneamento. Deve ser criado um Conselho Municipal de Saneamento, com o respectivo fundo municipal, para receber recursos específicos para a construção de ETs nas áreas não concedidas ou atendidas pela Copasa MG. A Copasa deve elaborar e apresentar em tempo razoável um plano de atendimento referente ao saneamento básico, de modo a atender o crescimento vegetativo do município até o término do contrato. A Promotoria Regional de Meio Ambiente e a SUPRAM do Alto São Francisco devem ser oficiados para tomarem as providências e aplicarem as sanções cabíveis no caso de falta de autorização provisória para operação, LO, pela Copasa, ou o não cumprimento das condicionantes ambientais contidas no certificado de licença prévia e de instalação LP e mais ALI. A Copasa deve ser oficiada sobre a necessidade de estabelecer, executar e comprovar a recuperação de nascentes e mananciais na circunscrição do município de Nova Serrana, e não apenas na bacia do Alto São Francisco. A Copasa deve comunicar ao município,
com cópia à Câmara Municipal, os custos promocionais envolvidos, os custos proporcionais envolvidos em cada fase do serviço: captação, tratamento, distribuição da água, coleta de esgoto e o seu tratamento. A Prefeitura deve ser informada sobre a necessidade de contratação de uma equipe técnica independente para levantar e apresentar às autoridades competentes a relação de obras defeituosas executadas pela Copasa ou suas empreiteiras, especialmente no que tange à recomposição de valas. O Poder Público deve dar ampla divulgação, no prazo de 60 dias, sobre o direito do consumidor de Nova Serrana de instalar os aparelhos de eliminação do ar na entrada dos hidrômetros. O Poder Público Municipal deve manter um canal de reclamações para que os usuários possam relatar a ocorrência de qualquer desconformidade técnica, operacional, contábil, econômica, financeira, tarifária ou de atendimento na prestação dos serviços pela Copasa, devendo a municipalidade comunicar o fato devidamente fundamentado à ARSAI no prazo de 72 horas, em conformidade com a cláusula 6ª, item 1, a linha B do contrato de programa número 1040946. O CODEMA e os demais órgãos de defesa e proteção do meio ambiente devem promover estudos e exigir a implantação de um cinturão verde para amenizar a questão do mau cheiro na região adjacente à ET Gamas. O Ministério Público, a ARSAI, Comissão Fiscalizadora do Contrato, PROCON Municipal e outros órgãos e instituições devem ser provocados no sentido de promoverem a redução proporcional das tarifas de esgoto cobradas dos consumidores da Copasa em Nova Serrana, valendo-se da proporção ou fração que são obtidas pela divisão daquilo que chega até a ET e a capacidade de tratamento. A provocação do Ministério Público deve ser, inclusive, no sentido de obrigar a Copasa a demonstrar regularidade na operação do sistema de esgotamento sanitário, sob pena de suspensão da cobrança, até que sejam sanadas todas as irregularidades, mantendo-se apenas a tarifação pela coleta para as economias em que este serviço é efetivamente prestado. A Copasa deve apresentar imediatamente ações ou estratégias para o efetivo monitoramento dos locais e equipamentos, por exemplo, as bombas que se encontram desprovidos de gerador de energia. As partes envolvidas no contrato devem promover ampla campanha visando o uso racional da água, valendo-se inclusive dos diversos atores sociais, com a preponderante participação de escolas, igrejas e meios de comunicação de massa. O Poder Público deve se valer da visita de agentes de vigilância sanitária e combate a endemias para verificar o lançamento indevido de esgoto nos ribeirões, podendo orientar consumidores sobre cobranças irregulares, providências para a regularização das instalações e mecanismos para o ressarcimento. A Comissão Fiscalizadora do Contrato deve providenciar a análise do material dos tanques de acomodação e destinação final do esgoto tratado, considerando os impactos do lançamento deste efluente com base na taxa de redução presente na licença e a vazão do córrego onde está sendo lançado. O Ministério Público, a ARSAI, a SUPRAM, o CODEMA, a Polícia de Meio Ambiente, a Comissão Fiscalizadora do Contrato e a Comissão Permanente de Saneamento da Câmara Municipal devem analisar os registros diários de controle da estação de tratamento de esgoto, especificamente para observar a habitualidade ou frequência dos índices de OD, oxigênio dissolvido, dos efluentes, que comprometem a vida aquática quando menores de 2 miligramas por litro. A Copasa deve ser requerida no sentido de analisar a possibilidade de redirecionar a saída do efluente tratado pela ET, pois este se encontra em sentido contrário a jusante, diminuindo assim a vazão do ribeirão e, consequentemente, o oxigênio das espécies aquáticas. As autoridades policiais, ambientais, políticas e judiciárias devem empreender esforços na localização imediata do extravasor responsável pelo lançamento do excedente de esgoto que chega à ET, visto se tratar de informação preponderante para a definição de suas respectivas ações de fiscalização e cumprimento da lei.
A Copasa deve responder pelas infrações administrativas e ou ambientais e ressarcir consumidores, caso seja constatada a utilização de extravasor não presente na licença ambiental da ET e com lançamento de grande quantidade de esgoto in natura no meio ambiente. A Copasa deve informar de modo imediato qual o nível do lodo acumulado dentro de seus reatores e as providências que estão sendo tomadas para o funcionamento da centrifugação deste material, além de apresentar prova de descarte legal dos resíduos sólidos produzidos pela estação de tratamento de esgoto. A Copasa deve informar a previsão para o cumprimento das condicionantes presentes na licença ambiental, especialmente a recomposição ou compensação da área verde legal da ET, assim como a implantação e funcionamento das valas de aterro previstas no projeto arquitetônico. A ARSAE deve ser comunicada sobre o acúmulo de lodo no reator da unidade de tratamento, a constatação de destinação irregular destes resíduos sólidos, conforme vistoria da SUPRAM, datada de 8 de março de 2018, e a ausência de licenciamento definitivo para a ET Nova Serrana em função do descumprimento das condicionantes presentes na licença provisória ou de implantação. A Copasa deve justificar a ausência de gerador de energia em sua estação de tratamento de esgoto e como são registradas as interrupções de energia ocorridas ao longo do ano. A empresa Lamar Engenharia e a Copasa devem ser oficiadas para informar a previsão de entrega e implantação da nova estação de tratamento de água de Nova Serrana. Na oportunidade, as empresas oficiadas devem esclarecer se há pendências financeiras para a execução das obras e, em caso afirmativo, a justificação. É o relatório. Encaminhe-se o presente aos demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Copasa e, após deliberação ao plenário da Câmara Municipal de Nova Serrana, para as providências de praxe. Nova Serrana, 27 de novembro de 2018, William Carlos Ferreira Barcelos, relator da comissão. Muito obrigado, relator. Quero cumprimentar aí o vereador presidente Osmar Santos, vereador Pastor Giovanni, vereador Jadir Chanel, também a imprensa que se faz presente através do Tiago, do Jornal Popular, o Carlos, né, lá da Real FM, meu amigo Carlos, o Marco Aurélio também, secretário aí do prefeito, público presente aí, TT, o nosso amigo, conterrâneo, né? Relator, mais uma vez, parabenizo pelo brilhante trabalho árduo, a gente sabe que foram dias, né, incansáveis, e chegamos então a essa conclusão que precisa e deve imediato, né, de se tomar essas providências. No tocante à página 62, onde o relator coloca que a previsão no Plano Municipal, PMSB, com vigência até 2020, da construção de uma ET para cada um dos seguintes povoados: Novais, Ripas, Charneca e Pereiras. E no outro parágrafo consta também Barretos e Areias. Eu gostaria de saber se não poderíamos aí incluir Águas Brancas, Fazenda Paraná, Buritis, Barretinhos e também a situação até de Boa Vista. Presidente, eu vou pegar a parte do nosso plano municipal de saneamento. Na verdade, quando nós colocamos aí que nós temos que rever o nosso plano municipal de saneamento, é justamente porque essas áreas, elas não existiam à época que ele foi criado. Ele é de 2010. Nós temos aqui um diagnóstico que está presente. Eu tenho a sede municipal, que é pela Copasa, Boa Vista de Minas pela Copasa, Gamas pela Copasa, Novais, previsão pela Prefeitura, Areias, não consta responsabilidade, Ripas, Prefeitura, Barretos não consta, Charneca não consta e Pereiras, Prefeitura. Dos que eu citei, quais não estão constantes? Águas Brancas, né, que é outra parte de Areias Brancas, Fazenda Paraná, que hoje é um loteamento grande também, né? Buritis, também tem mais de 500 moradores ali naquela comunidade. O Barretinhos, Boa Vista
como foi citado, então Boa Vista já está citado, né? Seria esses, até por questão de fazer justiça e colocar todos nesse parágrafo aí. Só um minuto. 62. Então, na 63 já tem, consta Barreto no Plano Municipal de Saneamento que os povoados de Areias e Barretos não dispõem de serviços públicos de esgotamento sanitário, devendo ser assumidos pela Prefeitura. Gostaria que registrasse em ata um novo tópico, para que a gente possa deliberar, fazer constar no novo Plano Municipal de Saneamento as seguintes regiões. A comunidade de Areias Brancas, que aí foi colocada Areias, né? Então, Areias Brancas, Águas Brancas, Fazenda Paraná, Buritis e Barretinhos. No caso, Boa Vista já está incluído, né? Boa Vista, sim. É importante fazer constar no plano municipal, até para demonstrar a necessidade de elaboração de um novo plano, porque o plano municipal de 2010, ele vigoraria por 10 anos, já está no limite. Mas o último capítulo, aliás, o último artigo do plano, é colocado que a vigência dele é de 10 anos ou até que se faça necessário, ou antes, quando se fizer necessário, a adequação. E hoje, pelo crescimento da cidade, mais do que se faz necessária adequação. Nós vimos aí várias localidades que não têm previsão sequer no plano. Se não está no plano, com certeza não seria executado. Redator, essa proposta aí, se aprovada aqui, ela faz constar na página 63, a partir do primeiro parágrafo que consta no PMSB que os povoados de Areias e Barretos, aí entra também esses... aí vai entrar um inciso, fazer constar no novo Plano Municipal de Saneamento as seguintes localidades, as localidades citadas pelo presidente da comissão. Também, relator, vamos ouvir também os demais vereadores, mas a observação que eu fiz aqui é o seguinte: a cidade está hoje com 100 mil habitantes. A estação de tratamento de esgoto foi prevista para 64 mil habitantes. Sendo assim, que se ela atuasse na sua totalidade, ela já estaria atuando com 64% da sua totalidade, né? Sendo que diversos esgotos, como nós constatamos, não estão sendo tratados, né? Eu acredito que isso venha a trazer esse número aí para menos de 50%. Há necessidade da construção em outros pontos, como foi aprovado, ou até uma nova estação para ampliar, né, o tratamento. Porém, na página 67, quando se refere ao Ministério Público, a SAI, Comissão Fiscalizadora do Contrato, PROCON Municipal e outros órgãos, instituições devem ser provocados no sentido de promover a redução proporcional das tarifas de esgoto cobradas dos consumidores da Copasa em Nova Serrana, valendo-se da proporção ou fração que são obtidas pela divisão daquilo que chega até a ET e sua capacidade de tratamento. Estou até elaborando um projeto que vem trazer à casa em breve sobre esse assunto, sobre a medição do esgoto também, porque se paga proporcional, mas não tem números do que é lançado por residência. Acontece que eu sugeriria que a gente já fizesse essa sugestão aí ao Ministério Público, dessa taxa de imediato já ser colocada na proporção de 50% da água, até a gente ter um índice de medição, porque 90% não está correspondendo ao que está sendo tratado, ao que está sendo prestado o serviço. Eu acho que pelo menos 50%, por que não falar suspender, né? Mas eu acho que caberia sugerir isso. A gente já tem, em outras oportunidades, conversa com o Ministério Público, que hoje até o doutor Leandro Willi, que é o responsável, né, regional, Ministério Público e Meio Ambiente, essa conversa de 50%, que seria uma visão aí de imediato de fazer jus aos consumidores. Na verdade, a gente tem que trabalhar com a justiça, né? O saneamento é um serviço caro e o
Supremo Tribunal Federal já entendeu, e a procuradora talvez tenha até informações mais precisas sobre o assunto, já entendeu que o serviço de saneamento, por ser complexo, ele pode ser fracionado. Ou seja, eu não preciso tratar para me poder cobrar a coleta. Eu posso cobrar por etapas. Por isso que em uma das propostas nossas aqui, que eu não me recordo muito bem onde que ela estava, mas é para a Copasa informar os custos proporcionais de cada etapa. Quanto que custa distribuir? Quanto que custa captar? Quanto que custa distribuir? Página 66. Porque, colega presidente, eu acredito que se a gente for com números, é mais fácil do que a gente ir com um valor. Então, a partir do momento em que nós temos quanto que custa a captação, tratamento, distribuição da água, coleta do esgoto e o seu tratamento, eu sei perceber se aquele patamar está sendo justo ou não. Por quê? O fato é que hoje um simples exercício, Osmar, se eu chegar hoje, nesse exato momento, até a Copasa e pegar o livro com o registro de quanto que está chegando de esgoto nesse exato momento, vai estar lá falando que é 200 litros, por exemplo. Só que a capacidade da estação é de 120. E existe um mecanismo chamado extravasor, antes, que nós não conseguimos localizar, e nem os membros, nem os funcionários da Copasa conseguiram ou quiseram nos mostrar. Então, ali tem um cano desviando. Então, quando o esgoto chega acima da capacidade de tratamento, ele é desviado para o Ribeirão sem tratamento. Então, nós queremos que esta proporção, que não é tratada, ou seja, se chegou a 200 litros, em média, por segundo, nós temos que trabalhar a média, porque à noite chega mais, as pessoas estão mais em casa, tomando banho, etc. Nós temos que pegar a média do dia, ou por hora, em cada momento, quanto que está sendo jogado, para que a gente possa pegar aquilo que está sendo jogado não está tratado, dividir por aquilo que efetivamente está sendo tratado, para que a gente promova a redução proporcional. Porque não tem como eu saber se o esgoto, porque o esgoto misturou, né? A partir do momento que saiu das economias, das residências. Eu não sei se está sendo tratado o meu, o seu do Chiquinho, que foi descartado, ou se foi o do Jadir. Então tem que ser o rateio. O rateio daquela diferença que não está sendo tratado. Que ele não está sendo tratado na sua totalidade, isso é certeza. Porque não tem como uma estação com uma capacidade X tratar X mais Y. E isso foi constatado e pode ser constatado por qualquer pessoa que for nesse exato momento na estação de tratamento e pedir os livros de controle. Muito preocupante, inclusive, é a questão do oxigênio dissolvido na água. A vida aquática acontece a partir de 2 miligramas por litro. Nós temos registros, presidente, até no campo das observações, no dia que nós estivemos na estação de tratamento, nós tínhamos oxigênio dissolvido na água em 1,3, e os peixes pulando, buscando oxigênio e morrendo. Nós temos aí testemunhas, o colega Valdir, que pode falar sobre isso. O interessante é que esse posicionamento do relator, ao chegarmos naquele local, né, na estação de tratamento, nós podemos observar o tanto que os peixes ali vinham na flor, né, da água ali para tentar buscar oxigênio. E uma das perguntas que eu fiz para os funcionários que estavam nos acompanhando, se eles conseguiam, né, com aquela quantidade de oxigênio na água, sobreviver. Eles, por si próprios, falaram que não teria condições nenhuma. E ao chegarmos lá, também nessa vistoria, podemos observar que era por volta aí das 13 horas, mais ou menos, a sua capacidade ali de tratamento já estava em 120 litros de esgoto, por volta entre 13 a 14 horas. E em pergunta ao mesmo funcionário, em relação ao horário de pique, onde que recebia a maior quantidade de esgoto, ele falou que chegaria por volta lá das entre 20 e 21 horas. Então, se naquela hora era 120, que era o tratamento máximo, ele comentou que poderia chegar ao equivalente a 200 litros de esgoto por segunda lei. Sabemos que a conta é bem simples, que no mínimo ali seria julgado ao Rio in natura 80 litros de esgoto por segundo in natura lei. E perguntamos ele onde estaria esses extravadores, eles não quiseram comentar conosco e não mostrou, fazendo que não tinha conhecimento da planta. E uma das observações ele também colocada
em relação ao gerador de energia em caso de pique, como que essas máquinas funcionariam. Aí eles relataram que dentro de um determinado local que estaria o gerador, mas que não tinha a chave daquele local. Uma vez observada uma escada ali, tive a oportunidade de subir a janela e verificar se realmente existia gerador de energia, onde pude constatar que de forma nenhuma nunca houve-se um gerador de energia ali. Em pergunta ao mesmo, relatando como que você disse que o gerador de energia estaria aqui, você não tinha simplesmente a chave do local. Ficando ali apertado com a pergunta que foi colocada, ele indagou o que nem eu sabia que ali tinha gerador. Então, é muita controvérsia que a Copasa coloca para toda a população nova-serrana, e essa CPI teve a cautela de estar investigando e continuará, assim, investigando, tanto a CPI quanto essa Casa Legislativa com os demais vereadores, dando, assim, uma certeza para todos os moradores e consumidores de Nova Serrana, porque cobra de nós tanto coleta e tratamento. Sabemos, assim, que a coleta, em algumas visitas também, podemos constatar que era julgado diretamente ao Ribeirão e cobrando ali dos consumidores essa questão de coleta. E pôde também perceber lá que essa diferença de 80 litros de esgoto por segundo, onde está sendo cobrado de nós consumidores esse tratamento e não é tratado. Então, entre a Copasa, é muita controvérsia e podemos observar que cada dia tem muita coisa nesse contrato que tem que ser revisto, e parabenizo, né, essa comissão parlamentar aí pelo belíssimo trabalho, parabenizo o relator, o William Barcela, por um trabalho muito colocado, prefeitor, parabéns, né, e sabemos assim, se Deus quiser, nós vamos chegar com êxito em relação à Copasa. Parabéns aí, vereador Valdir. Antes do senhor chegar aí, a gente até, eu expus aqui o belíssimo trabalho também que o senhor desempenhou na comissão, né? Foi muito importante, como todos da comissão, né, se dedicaram. Eu gostaria de que constasse em ata o agradecimento especial ao engenheiro Valério Murter, que esteve conosco aqui como ativista, né, fazendo as visitas em loco, e também o ativista Rafael Spechit, da cidade de Curvelo, onde nós fomos ali, eu e o relator, vereador William Carlos Barcelos, e fomos muito bem recebidos, conhecemos o trabalho deles e da CPI que foi instaurada ali naquela cidade também, logo no início nós estivemos lá, e especificamente por eles, nós fomos muito bem recebidos em Curvelo, e posteriormente eles estiveram aqui na cidade de Nova Serrana e nos prestou excelentes trabalhos, nos dando assessoria para que a gente tivesse embasamento e conhecimento da causa, do trabalho. Então, por isso eu peço que conste em ata o nome dos dois. Vereador Chiquinho do Planalto, quer pronunciar? Com a palavra, vereador Chiquinho do Planalto. Boa tarde a todos. Eu quero, assim, só fazer menção aqui, relator e presidente aqui, que hoje eu vejo que a Copasa, ela está enxergando agora o legislativo com outros olhos. Porque antes a gente encaminhava um ofício para resolver algum problema, algum buraco, tinha alguma demanda, a Copasa muitas vezes nem respondia. A gente percebeu na chegada nossa lá, o dia que a comissão foi lá, aqui na onde a água é distribuída, a maneira que a gente foi tratado, eles escondendo as coisas da gente, dizendo que não usava carro, e mentiras, palavra controvérsia, um falando uma coisa, outro falando outra coisa. O Gil esteve lá, né, Gil? Você viu como que é a situação, e esse que ficou apertado. Então, consigo enxergar agora que a Copasa agora está respondendo a gente com mais agilidade, está com mais respeito. Então, acredito que essa CPI não deve parar, vai parar agora a CPI, só essa etapa, porque a fiscalização, que o trabalho continua. Que tem muitas irregularidades na cidade, tem. Né? Pessoas, a gente passa na rua, a gente vê, beirando os córregos, a gente vê esgoto ainda jogado no córrego. Então, a gente deve continuar nosso trabalho, que eu acredito que a Copasa vai nos respeitar muito mais, vai respeitar os clientes, a população de Nova Serrana, que merece respeito, né? Que a Copasa, infelizmente, ela só quer receber o dela, não quer nem saber como que está a situação.
Então, parabenizar o esforço do relator aí, que ficou muito bom o relator, né, o relatório. Então, que todos nós, vereadores, tenham esse compromisso de fiscalizar, que é o trabalho nosso, né? Boa tarde. Parabéns aí, vereador Chiquinho do Planalto, sempre com a gente, em todas as etapas, né? Não mediu esforços para estar nos auxiliando. Sendo assim, diante do posicionamento dos vereadores, vereador Valdir Mecânico quer fazer alguma observação, algum acréscimo ao relatório, concorda com o relatório? Qual que é o voto do vereador? Concordo plenamente, presidente, com esse relatório, né? O relator, professor William Barcelo, fez um belíssimo trabalho. Sabemos, assim, com esse relatório agora em mãos, está aí um grande documento para que nós possamos cobrar, né, do diretório da Copasa e cada dia mais a fundo e realmente fazer o nosso trabalho. Então, uma vez que nós, vereadores, estamos aqui para representar a população de Nova Serrana, então nós não vamos deixar de trabalhar e não para aqui o trabalho de cada vereador que é representado, que são os 13, não somente essa CPI parlamentar, mas sim os 13 vereadores vai estar cada dia mais atuante e assim cobrando as demandas da Copasa. E a observação que o senhor colocou, parabenizo o senhor por questões dessas outras comunidades, né, como Barretinho e demais aí. Boa observação, e essa questão, e eu parabenizo tanto o presidente quanto o relator e os demais membros dessa CPI. Obrigado, vice-presidente Valdir Mecânico. Já também fazendo aí menção de que ano que vem nós precisamos trabalhar com a CPI dos Correios, né? Nós temos que investigar os Correios aí, cidade toda reclamando, não chega as correspondências nos bairros mais distantes, e isso está sendo levado aí ao léu, né? Não estão fazendo o dever de casa correto, e a população preocupada, muitas das vezes perdem documentos, né? Perde dinheiro, perde negócio, quem trabalha com negócio, e interessante que as contas chegam, né? Mas é isso aí. Vereador Chiquinho, qual que é o voto do senhor sobre o relatório, vereador? Quer fazer mais alguma observação? Favorável. Também sou favorável, fizemos essa observação que vai ser constada em ata. Agradeço a todos que trabalharam conosco aí esses quase 8 meses, né? Diante da comissão. Cada vez mais fortalece os laços, né, do grupo, porque foi um trabalho em conjunto, né? Ninguém tem um mérito exclusivamente, é um trabalho em grupo. Então, todo mundo se doou, trabalhou, e está aqui a prova da seriedade do nosso trabalho, né? Desdobramos, como já disse, indo aos locais, viajamos, buscamos, o relator buscou conhecimento, né, aprofundou, e não tem dúvida que aqui está as provas cabais dentro de toda a CPI, e o relatório especifica muito bem isso, né? Como eu disse, trabalho brilhante do nosso relator William Carlos, e eu também, diante do que está, confirmo também meu voto favorável ao relatório da CPI da Copasa. Se algum vereador quiser mais se manifestar, o relator. Presidente, só para, no último momento, esclarecer, o relatório está à disposição da população de Nova Serrana através do nosso site, na aba CPI da Copasa. É importante que toda a sociedade possa conhecer o que, de fato, nós temos relacionados ao contrato, as responsabilidades do município, da comissão fiscalizadora, os canais que nós podemos lançar a mão para poder fazer valer o nosso direito, porque muito da verdade é que nós tínhamos uma visão da Copasa, do município, de suas respectivas responsabilidades, limitações e obrigações, mas somente com um estudo aprofundado que nós chegamos ali ao que efetivamente pode ser feito e como deve ser feito daqui para frente. Todos os vereadores têm aí um relatório em mãos que pode orientar a eles na formulação de indicações, de projetos de lei e de fiscalizações.
Então, que esse relatório sirva de instrumento para cada vereador que está nesta casa, e quem sabe até os que virão a partir da gente, para que possa, a partir dos gargalos percebidos, saber como cobrar e onde cobrar. E que oriente, como eu disse, suas indicações, projetos, reclamações e demais intervenções. Agradeço aos demais colegas da comissão pela ajuda naquilo que foi fundamental, que foram as vistorias. Sem a presença de todos os membros nas vistorias, a gente sabe que é muito complicado a gente entrar ali em determinadas instalações e observar o todo, né? Ali a gente percebia que enquanto um estava observando uma coisa, o outro, que estava até desprendido ali do diálogo direto com o responsável, estava observando uma outra situação que tinha passado desapercebido aos nossos olhos. E foi justamente nessas pequenas observações que nós constatamos a falta de gerador nas unidades, a presença de um suposto extravasor, né, mas que não existe uma outra explicação que não a presença de um extravasor que desvia ali, né, e nós não conseguimos encontrar através do nosso projeto arquitetônico. Nós temos aí um relatório que servirá para que também o Executivo, e nós registramos a presença do secretário Marco Aurélio, possa levar ao prefeito para que ele veja o que é de responsabilidade da Prefeitura, seja na cobrança, seja na execução. Na execução, por exemplo, o nosso Plano Municipal de Saneamento Básico. E até mesmo essa casa pode atuar no sentido de antecipar receita ou emenda parlamentar, como eu já me propus a destinar a minha emenda parlamentar a questões de saneamento, para que a gente possa custear um plano. Porque esse plano que nós temos hoje, ele não tem nenhuma chance de gente trabalhar em cima dele. Um plano de 2010, quando a cidade era uma outra, nós temos uma questão muito complicada que deve ser debatida no âmbito do CODEMA e da Secretaria Municipal de Planejamento, que é a forma pela qual a Copasa aprova os loteamentos. Acredito que nós deveríamos ter maior rigor na aprovação desses loteamentos. E esse rigor deve partir muito em função da própria companhia de saneamento. E, por fim, eu gostaria, presidente, com a devida licença, de ouvir os demais colegas, porque nós temos aí o Osmar, pastor Giovanni, Jadir. O relatório, inclusive, faz uma menção importante ao trabalho do vereador pastor Giovanni, no sentido de se cobrar os hidrômetros, e nós estamos cobrando o quê? Publicidade. Acredito que o poder público, esta casa, a Prefeitura e a Copasa, devem divulgar mais sobre o hidrômetro, divulgar mais sobre o redutor ou eliminador de ar. Porque muita gente ainda procura a gente para a gente propor uma lei nesse sentido, quando, na verdade, nós já temos uma lei nesse sentido. Nós temos uma outra bandeira, que é a questão das nascentes, que foi muito explorada aqui também no relatório. O colega Jadir esteve na reunião com a Copasa sobre os mananciais e a recuperação. Acredito que pode ponderar, porque a partir do trabalho dessa CPI, sem dúvida, nós tivemos uma visibilidade muito maior. Quando eu digo nós, a cidade de Nova Serrana, a cidade de Nova Serrana hoje é respeitada pela Copasa, eu acredito. Por quê? Tanto que ela mandou para cá o Daniel Antunes, que é uma pessoa responsável para resolver crises. Está acostumado a resolver crises de abastecimento em regiões onde não há água. E mesmo assim ele constatou aqui um quadro que ele colocou como mais grave do que Bom Despacho. Naquele momento, né, de rompimento do contrato de Bom Despacho, ele chegou aqui e disse: a situação de Nova Serrana é mais grave do que a de Bom Despacho. E também o presidente Osmar falasse também dessa questão de como que a Copasa, né, está vendo o município de Nova Serrana, ele que é aquele que representa o nosso legislativo direto, encaminhando aí as demandas para a Copasa, e é quem recebe também as respectivas respostas. Então nós vamos deixar aberto aos três, para que em seguida a gente possa fazer o encerramento, colega. Com a palavra aí os vereadores que quiserem se manifestar, muito bem colocado aí pelo relator, pela ordem aí, quem quiser se manifestar. Boa noite, presidente. Boa noite, relatores. Boa tarde, né? Acho que nós já acostumamos já com a plenária à noite. E a todos presentes, a imprensa, eu vejo, como eu já mencionei na nossa reunião anterior,
nós vimos a importância desse trabalho da CPI, desde já parabenizar a comissão, e particularmente aqueles que tiveram as suas ações dentro das suas respectivas atribuições. A gente percebe que, até por parte, professor, eu estou vendo aqui na página 59, aonde faz menção, né, do projeto que nós colocamos a apreciação do plenário, foi aprovado por unanimidade e já foi sancionado também, né? Agradecemos ao presidente pela celeridade diante do projeto. E até então, presidente Adair, a Copasa não queria reconhecer o projeto, não. E nós estamos vendo aqui, pelo relatório, que o próprio diretor, ou o representante Daniel, ele já faz menção aqui, ó. No entanto, reconhece que a instalação dos eliminadores, quando de interesse do consumidor, deverá ser realizada, que até então isso não era reconhecido por parte da Copasa. Então, nós não percebemos a dimensão da grandeza de alcance desta CPI, que nós estamos aí de imediato vendo, mas, né, que vai chegar aí há muitos anos para frente, resultado desta CPI. Parabéns, e que vocês possam continuar empreendendo causas essas que vêm trazer esse benefício para Nova Serrana. Parabéns. Presidente, fazendo uma colocação em cima daquilo que o pastor Giovanni colocou, gostaria também de fazer um agradecimento à Rádio 104,9 FM, que se faz presente no momento, e na respectiva página 59, quando a gente fala da questão da tubulação, nós pensamos, desde o início dos trabalhos, na dificuldade que fazer a convocação de uma pessoa da Copasa, doutora, para estar aqui prestando depoimento perante a CPI. Nós percebemos que seria difícil, porque você encaminha, aí tem prazos, tem cumprimentos, e a gente precisava de uma coisa para ser esclarecida de imediato. A Rádio 104,9 convidou o diretor da Copasa para prestar esclarecimentos e convidou o relator da comissão para que prestasse esclarecimentos, e nós gravamos a entrevista, e a entrevista serviu como documento probatório da CPI, no qual ele fala que por solicitação do consumidor, equipamento de eliminador de ar da tubulação que antecede o hidrômetro poderia, então, ser requerido pelo consumidor, e ainda fala que a presença de ar ela é muito cotidiana em Nova Serrana e que, inclusive, faz girar o hidrômetro. Então, acredito que o Carlos estava lá no momento, né, no dia, e ele confessa que, de fato, o consumidor pagava pelo ar. Então, foi muito importante também essa participação, não só nesse momento, mas em outros momentos, da Rádio 104,9, no sentido de também nos ajudar na produção de provas quando da entrevista com responsáveis pelo sistema de abastecimento e esgotamento. Realmente, a Rádio 104 tem feito um brilhante trabalho, né, nos abrindo as portas a essa casa, todo o legislativo, e isso ajuda-nos, né, a divulgar e a ouvir a população e também expor os nossos trabalhos. A questão do ar continua pagando, né? Muita gente continua pagando. Mas temos aí o projeto do pastor Giovanni, né, e temos aí, precisamos divulgar mais, né, pastor? Para que a população, quem se interessar, possa estar colocando esse aparelho, né, para poder estar diminuindo aí esse prejuízo, né, que é a entrada de ar no hidrômetro. Próximo vereador, com a palavra, presidente, o vereador presidente Osmar Santos. Cumprimento o presidente da comissão Adair, os membros da mesa, os vereadores, o público presente, a imprensa, o Jornal Popular, Rádio 104, né? Cumprimento o Marco Aurélio. Gostaria de ponderar, senhor presidente, foi um trabalho muito bem feito pela comissão, né, da CPI da Copasa.
trouxe fatos que mesmo a gente, já sendo vereador de outros mandatos, não sabia de fato o que estava acontecendo. E foi dito por um vereador aqui, esses tempos atrás, o vereador Juliano, que a Copasa estava sambando, né, com o povo de Nova Serrana. Agora, essa CPI foi muito importante, que mostrou para a Copasa que nessa gestão o negócio é diferente. Ou trabalha ou dá fora. Né? Brincar com o povo em Nova Serrana não vai. Né? E prova disso a gente já tem, que desde quando foi instalada essa CPI, a Copasa já melhorou. Porque antigamente a Copasa achava que ela era dona de Nova Serrana e que ela podia deitar e rolar e nada acontecia. Né? E agora ela já sabe que o negócio é diferente. Ou melhora o atendimento para a sociedade de Nova Serrana, ou vai embora e vê uma firma de seriedade e de responsabilidade. Que o povo de Nova Serrana está pagando além do que deveria. Sabemos que tem cobrança injusta aí, né? Que o bom seria que o que foi cobrado e o serviço não foi prestado teria que ser devolvido para a sociedade. É injusto o que a Copasa fez, né? E continua fazendo. Então, assim, está de parabéns vocês pelo trabalho da CPI. Sei que foi um trabalho desgastante, onde vocês dedicaram, né? Vocês tiveram o suporte do pessoal de Curvelo, né? Ajudou bastante. Então, assim, a sociedade de Nova Serrana já reconhece o trabalho de vocês e tem certeza que ao final desse relatório, né, e a aprovação dele, as providências vai ser tomada e a Copasa, de fato, vai cumprir o que ela vendeu para Nova Serrana, vai fazer o que ela vendeu, não vai brincar mais com o povo de Nova Serrana. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, presidente, pelas palavras. Com a palavra, o vereador Jadir Chanel. Boa tarde a todos. Colegas de trabalho, eu quero parabenizá-los por este empenho da comissão em levar a fundo, buscar todas as informações, fazer o levantamento de um todo e não menosprezando as gestões passadas, mas eu tenho orgulho de fazer parte dessa gestão. São colegas que têm mostrado empenho e valores e compromisso pelo que foram confiados. E se fosse nas gestões passadas cobrado, como tem sido, talvez não estaríamos passando por isso, mas não podemos chorar leite derramado, né? Mas é tão interessante o resultado já aparecendo, que eu fui convidado para fazer parte da comissão de Pronascentes, porque já há tempos a Copasa tem, por lei, é obrigada ela a gastar 0,5% de sua arrecadação para recuperar nascentes, proteger as nascentes. Então, eu estou fazendo parte e a gente está fazendo o levantamento todo da área de Nova Serrana, até outras cidades vão ser beneficiadas por essa Pronascentes, porque todas as nascentes que estão no nosso perímetro urbano, que na verdade Nova Serrana praticamente 70% a 80% é perímetro urbano. As nascentes, elas correm para fora, para depois da captação da água que vem para a nossa cidade. Então, recuperando as nossas nascentes, outras cidades vão ser beneficiadas, né? De forma que, para trás, é que nós dependemos, mas nós vamos fazer para que outros também venham a desfrutar. Então, parabéns a todos, e como disse o nosso nobre colega presidente Adair, eu creio que vamos sim dar abertura numa CPI dos Correios, porque já há 3 meses que tiraram, foi a própria instituição que impediu que a gestão administrativa fizesse essa distribuição de correspondências no Gamas, né, que hoje eu fui notificado por isso. O Capão está recebendo, porque foi mapeado e já tem como, já está, eles estão recebendo. Então, de forma que temos que fazer sim essa CPI, porque nós pagamos por isso. Então, nada mais é do que a nossa obrigação, a obrigação dos gestores dessa casa, né, que fomos confiados para esse trabalho, trazer um respaldo, uma resposta, né, à população. No mais, obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, vereador Jadir Chanel, pelas palavras, né, pelo elogio aí ao trabalho da CPI.
Até no mandato passado, vereador Osmar, vereador Chiquinho, lembra, pastor Giovanni, nós demos início aqui, fizemos uma audiência pública sobre a Copasa, né? Você lembra, né, vereador? Então, assim, nós envolvemos a sociedade no primeiro momento, foi em 2014, e diante dos resultados, nós colhemos documentação e tudo que foi envolvido, que a gente chegou a levar para a SAI e tudo mais, e a gente viu que havia uma conivência, não havia fiscalização realmente. Nós viemos nesse mandato, reeleitos agora, abrir essa CPI da Copasa. Na verdade, foi a primeira CPI que se tem história no município de Nova Serrana, não é isso, relator? Primeira CPI, hoje nós estamos aí também com a CPI da saúde, e já estamos falando aí nos Correios, né? É preciso passar Nova Serrana a limpo. Eu quero constar em ata também, eu quero constar os nomes do doutor Alessandro, agradecimentos, e a doutora Márcia, Eduardo, redator, e a Ivânia, que nos ajudou muito nesse processo, nesse trabalho de divulgação. Inclusive, já quero aqui também já fazer a indicação da moção de aplauso. Tem que comprar o quadro, viu, Ivânia? Para a Ivânia e para o Eduardo, redator, viu? Eu quero fazer essa indicação aqui já. Pode ser até em nome da comissão, se todos quiserem assinar, tá bom? Pelo brilhante trabalho desses funcionários dessa casa, ok? E também agradecer, né, o público, as pessoas, a imprensa que nos acompanharam e, né, todos que nos deram suporte e especialmente aos vereadores da comissão. Com a palavra o vereador William Barcelos. Presidente, também não podemos deixar de fora Tiago Monteiro Popular, que também nos acompanhou em vistorias, quando da ocorrência ali na rua Messias Augusto da Silva, nós tínhamos ali um problema ambiental e a Copasa, ela recebeu então uma ocorrência policial, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia de Meio Ambiente, e nós tivemos ali a resposta imediata do poder público no sentido de corrigir aquilo. E o Jornal Popular esteve presente em diversos momentos, colocando ali as denúncias da CPI, seja da própria CPI da Copasa, como da CPI da Saúde. E a importância dessas CPIs é justamente no sentido de dar uma resposta à sociedade, mas uma resposta efetiva. A própria saúde, ela tem melhorado, e ela tem melhorado graças ao trabalho que tem sido empreendido nessa casa. Então, acredito que nós precisamos desmistificar essa questão da CPI como sendo algo, seja para fazer política, seja para perseguir politicamente, seja para poder dar uma satisfação à sociedade. Ela tem que ter mais resultados práticos, objetivos, e que possam ser sentidos, seja no presente, seja no médio e no longo prazo. Obrigado, presidente. Isso aí, com essas palavras, nós encerramos, então, a CPI da Copasa, né, a votação do relatório final, que será votado em plenário amanhã, né, na terça-feira. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.